paz. Vamos dar início a mais uma escola dominical, aprendermos da palavra de Deus, crescermos no conhecimento da Escritura. Isso o Senhor nos mandou na sua palavra, né? Nós crescermos no conhecimento e na graça de Cristo. Vamos orar, mas pedindo a graça de Deus sobre nós. Senhor nosso Deus e Pai, nós te exaltamos esta manhã. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, em torno do Teu nome para aprender da Tua palavra. Que o Senhor, por favor, venha nos ajudar. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós venhamos a entender, Senhor, tudo que for dito aqui. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja conduzindo o pastor e os professores nas salas, ensinando as crianças. Ó Deus, nesta manhã chuvosa, Pai, nós estamos felizes em o dia do Senhor, nós estarmos aqui para crescermos no conhecimento da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, lá no Salmo de número 88. Vamos ler fazer uma leitura alternada. Aí o último versículo nós vamos ler todos juntos. Salmo de número 88, tem 18 versículos. Salmo de número 88, verso 1 diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Eles me rodeiam como água, de contínuo, a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. É interessante como termina, né, esse salmo. A fala do salmista até parece que o Senhor o abandonou, né? Porque ele diz duas vezes: eu clamo a Ti, Senhor.
eu levanto as minhas mãos a ti. E ele vai dizer no verso de número 10: mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida ou mencionada, a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Ora, isso aqui nos lembra aquilo que o escritor aos Hebreus ele fala, capítulo 9, versículo 27, depois da morte segue-se o juízo do Senhor. E depois que o ser humano morre, o pecador morre, quem irá julgá-lo é o Senhor. Já não há mais tempo para ele ouvir do Senhor. Ele tem que ouvir do Senhor em vida. E aqui enterra essa ideia do catolicismo romano de que há um lugar onde será purgado ainda o pecado do ser humano. Enterra essa ideia, porque aqui o salmista não há como, depois da morte, o ser humano ouvir do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando esta manhã. Vamos para os hinos com nossos irmãos, o diácono Afrânio e o Catulo. Hino 136 e 292. Rocha Eterna. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz eu confio, ó meu Jesus. Quando derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me um salve em ti. Amém. 292. Amém. Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo celeste se ouvir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando
Quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar, nesse dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda que sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu enfim reinarei. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Vem Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja ao raiar desse dia de glória e poder. Oh, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, Rei celeste vem logo reinar. Vem, ó sol da justiça, no mundo luzir, ó meu Rei, vem meu pranto estancar. Ó, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante. Ó, que dia glorioso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, e então triunfante reinar. Amém. Que dia vai ser esse dia glorioso? Mas o profeta Malaquias, no capítulo 4, ele vai dizer que para os ímpios não vai ser tão glorioso assim não, vai ser como uma fornalha ardente. Vamos ler a palavra de Deus mais uma vez, lá em Marcos capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, novamente uma leitura alternada. Marcos 3, do verso 1 ao 6. A palavra de Deus nos diz assim, Marcos capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E disse:
E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Mais uma vez os homens religiosos, mestres da lei, procuraram acusar Cristo. Eles já tinham acusado antes, no dia de sábado. E mais uma vez os homens procuram acusar o Senhor. Mas o Senhor faz uma pergunta a eles, da qual eles ficam em silêncio, diz o texto. E isso é uma prova de que a sua religião, desses homens, era uma religião falsa, quando eles ficaram em silêncio. Jesus perguntou: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? E esses homens ficam em silêncio. Por quê? Porque o que eles tinham era apenas tradições humanas, não era a verdade. Eles não estavam com a verdade, eles não estavam com Cristo, eles não estavam do lado de Cristo, eles queriam acusá-lo. Tanto que o último versículo, eles tramaram como havia de matar o Cristo. Veja aí como é que esses homens procedem. Mais uma vez tentando acusar o mestre, mas não adiantou. O Senhor é o Senhor do sábado. Que o Senhor continue nos abençoando, que nós venhamos a ficar atentos a esses sinais. Cristo fez uma pergunta a eles e eles ficaram em silêncio, porque eles não tinham resposta. Era uma religião falsa. Vamos para a chamada dos professores. A irmã Feliz? A irmã Tatiana, perdão. Presente. Vamos orar pedindo a graça de Deus mais uma vez sobre nós, sobre os professores, sobre os alunos. Queria pedir para o nosso irmão Igor orar por nós, por favor. Amém.
dia, irmãos. Estou vendo como o presbítero Hortêncio é alto. Onde é que ficou o microfone? Quase no meu nariz aqui. Vamos continuar o estudo que envolve escatologia, que no caso são as interpretações proféticas, né? E nós concluímos na aula passada apresentando para os irmãos a perspectiva que eu creio, né, ser a correta biblicamente, que se chama preterismo parcial. Hoje nós vamos observar o texto em Mateus 24, texto propriamente dito, né? Então por isso eu peço que você abra a palavra de Deus em Mateus 24, que é o sermão, o segundo sermão num monte que Jesus prega. O primeiro foi conhecido como sermão do monte, né? Porque não tem o nome do monte. Mateus 24 é no Monte das Oliveiras, né? Mas substituiu-se o nome pelo sermão profético, não é? Mas R.C. Sproul chama de o segundo sermão no monte, porque foi no monte também, né? E eu acho que ele faz isso para poder, como intérprete bíblico, captar, né, do leitor das escrituras e do leitor também dos seus livros, essa ideia. Mais um sermão importante do Senhor, e realmente é importantíssimo. É um sermão que divide compreensões, até mesmo entre nós aqui. Nessa manhã vamos ver, possivelmente será um teste, né? A partir daqui a gente vai trilhando junto, ok? Vamos lá ao sermão no Monte das Oliveiras. Nós vamos ler novamente o texto. Domingo passado nós lemos, hoje leremos novamente, certo? Nós fizemos já 2 leituras alternadas nessa manhã. Eu imagino que você não vai se incomodar de fazer a terceira. Você, como um leitor assíduo das Escrituras, vai ficar muito feliz em ler novamente as Escrituras. Então vamos lá a Mateus 24, certo? Leremos até o versículo 44, ok? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24, uma leitura alternada. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Vede que vou-lo tenho predito. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Amém. Esse é o texto. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos começar a observar que Jesus, como nós vemos aqui, ensinou no Monte das Oliveiras, certo? Nós vamos hoje desconstruir um paradigma escatológico e apresentar a precisão profética de Cristo. Um paradigma escatológico, pastor? Sim. Nós vamos desconstruir algo que foi criado e que está que comumente se compreende da escatologia cristã, certo? Que é o futurismo, principalmente utilizando Mateus 24 para aplicá-lo, né? Possivelmente algumas perguntas surgirão. Eu tenho dois comunicados para fazer quanto a essa questão. Quanto a isso, a sua pergunta vai surgir, você levanta a mão. Eu vou pedir que o diácono Rafael, ele vá até você com o microfone, certo? Ah, pastor, então o senhor não quer que eu fale, né? Não, eu quero que você participe, porque para ficar melhor a interação, vai ser melhor assim, certo? Até para captação aqui do áudio e tudo mais, ok?
para todos entenderem, certo? Ah, pastor, mas eu não quero falar no microfone, eu tenho vergonha. Tudo bem, mesmo assim você pode participar, claro, né? Você não vai ser impedido por isso, senão limitaria a sua participação. 2, possivelmente nós não vamos responder todas as perguntas hoje, porque nós não vamos tratar de todo o sermão hoje. É o início, ok? Ele é o nosso material de estudo, é o nosso texto base, Mateus 24, mas não tudo. Logo nós vamos concluir. Vai demorar ainda alguns domingos aí, mas nós vamos concluir, certo? Estamos comunicados, né, direitinho, ok? Então vamos começar. Se você não conseguir enxergar aqui, que eu acho que vai ser meio difícil, né? Por exemplo, aqui você não consegue, vocês não vão conseguir perceber como está bonitinho uma imagem, né? Uma reprodução assim que seria o templo, que atrás está bem bonitinho, né? Se você tiver com o slide aí em mãos no seu celular, você vai conseguir ver melhor, certo? Então nós vamos começar, ok? Mateus 24 começa no versículo 1, né? Como nós sabemos, Jesus saiu do templo, ia se retirando, quando então se aproximaram os discípulos para mostrar a magnitude da construção judaica ali, o templo herodiano, belíssimo, não é? A partir daí surge então o contexto e o gatilho. Jesus, no versículo 2, fala aos discípulos: não vedes tudo isso? Como quem dissesse: observem, olhem aí o que vocês estão me falando, né? O templo, belíssimo, que pedras, não? Muito bem construídas. Jesus diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O gatilho, o choque. Essa é a ideia de gatilho que eu quero trazer para os irmãos aqui. Um choque. Cristo causou um choque aí nesses judeus, os seus discípulos, porque eles estavam embasbacados, né? Porque era uma das belezas da humanidade à época, o templo em Jerusalém. Eles olham, que coisa, é Jesus. Contem as pedras aí. Não vai sobrar uma sobre a outra. Quê? Como assim? Então nós vamos perder esse deslumbre? Eles não perguntam desse modo, né? Mas quando Jesus fala isso, é esse choque que causa no coração deles. É realmente um choque sísmico, como está no slide aqui, ó, escrito. O templo herodiano era o epicentro, certo? Do orgulho nacional, da identidade religiosa e da aliança judaica. Para os judeus do primeiro século, a destruição dessa estrutura era um evento impensável e eminentemente imprevisível, equivalente ao colapso do próprio universo religioso. Essa profecia atuou como o gatilho que desencadeou o sermão. É como se essa fosse a captação. Você já ouviu algum sermão que no início o pregador ele usou uma frase de efeito que causou desconforto, que deixou você sem saber o que pensar e ficou como se, e é como se tivesse plantado uma sementinha na sua cabeça e você ficou preso no que ele queria falar? Pronto, foi o que Cristo fez aqui. Uma das melhores captações, porque estava naquele momento de interação, né? Vocês percebem? Senhor, venha ver, venha ver. Aí ele: estou vendo, e é a última vez que vocês verão. Isso tudo vai ser destruído. Isso vai ser destruído. Como? Mas não faz sentido? Realmente, nesse momento em que eles ouviram, não havia feito sentido. Mas óbvio que desenvolvendo se faria sentido. Por isso os discípulos então perguntam, não é? Surge a pergunta dos discípulos e o dilema do versículo 3, como está escrito: dize-nos, os discípulos perguntam, quando sucederão estas coisas?
E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Primeiro, a primeira pergunta: quando sucederão estas coisas? Que coisas? Que coisas, irmãos? A queda do templo. Muito bem. A queda do templo. Muitos interpretam como outra coisa, mas os discípulos, se nós seguirmos uma leitura bíblica clara, sem pressupostos errados, eles estão falando sobre a queda do templo. É o que Jesus fala no versículo 2, percebem? O templo vai cair. Quando é que isso vai acontecer, Senhor? Aí eles fazem outra pergunta, somada a esta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Pastor, por que eles falam da consumação do século? Bom, existem interpretações. João Calvino, um grande reformador genebrino, ele entendia que os discípulos presumiram erroneamente que o templo só poderia cair no final dos tempos físicos. Eles confundiram o julgamento histórico de Jerusalém com o juízo final global e o fim do universo. Por que João Calvino interpretou erroneamente? Eu já explico para vocês. Porque existe um outro tipo de compreensão quanto ao texto. Ah, pastor, o senhor falou de João Calvino, aí complica para nós. João Calvino, né? Irmãos, João Calvino é um reformador, mas João Calvino não é canônico, não é? Canônico é as escrituras, ok? Agora, claro que João Calvino acertou em 90% que falou, né? Por isso devemos consultar. Agora, qual é a outra perspectiva, pastor? A perspectiva preterista de Russell, não de Russell, o filósofo ateu que nós apresentamos domingo passado. Esse Russell aqui é um teólogo cristão que atua nessa área de escatologia. Ele entende que a suposição dos discípulos estava correta, mas havia uma distinção nisso daqui. Eles não perguntaram sobre um apocalipse global, mas sobre o fim definitivo de uma era judaica específica, a antiga aliança. Porque Calvino deveria ter em mente o seguinte: para os judeus, isso aqui era o reflexo da fé deles. Se o templo fosse derrubado, depredado, demolido, onde eles cultuariam a Deus? Seria realmente o fim da era judaica, compreendem, queridos? Esse é o ponto. Calvino então pensa que os discípulos interpretaram errado o que Jesus quis dizer. Só que na verdade não. Por serem judeus e não esperarem por isso, e serem chocados pelo Senhor com essa notícia, o que é que eles perguntariam? Ah, pronto, o século findará. O fim de tudo acontecerá. Não o fim do mundo, tá? Seria uma compreensão errada. Como assim, pastor? Por que seria uma compreensão errada? Bom, Sproul, no seu livro, no capítulo 2, ele apresenta porque, no capítulo 1, perdão, ele apresenta porque seria uma compreensão errada. E vamos lá explicar o porquê. Nós precisamos entender que há uma diferença entre cosmos e aion. Cosmos significa o mundo, certo? E você pode acompanhar no slide aí, ou aqui, ó. Cosmos significa mundo. Tem o seu significado exegético, que nos traz a compreensão de o globo físico, realmente o chão que você está pisando, ok? O universo material, a terra física e seus habitantes. Agora, o aion significa século ou era, apresentando exegeticamente o significado de um período de tempo, uma dispensação específica, uma época, história. Por isso, o erro precisa ser exposto e corrigido. Muitas traduções traduziram a pergunta dos discípulos Sunteleias tu aionos como o fim do mundo. No entanto, a pergunta tratava estritamente do fim da era
judaica e não da aniquilação do planeta Terra. Percebem como há uma diferença? Pastor, eu estou começando a entender que há algo. Bom, imagine se você, ouvindo Jesus, ou melhor, não ouvindo Jesus, mas você é daqueles que leram o Evangelho de Mateus posteriormente. Quando você lesse aqui no versículo 3, não é? Diz-nos quando sucederão estas coisas. Primeira pergunta: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A pergunta que surgiria estaria no texto respondida, porque eles não estavam falando do fim do mundo, da explosão do globo terrestre, de demônios invadindo a terra, da terra se partindo e um monstrão saindo do meio e devorando todo mundo. Não os crentes, porque os crentes vão estar longe. Só quem estiver aqui, e o templo reconstruído, e esse tipo de imagem escatológica que os futuristas e dispensacionalistas têm, eles entenderiam da maneira correta. Eles estão perguntando sobre a consumação de um período, de algo que foi desenvolvido durante eras e que cessará, acabará aqui. Agora eu compreendi. Então isso aqui não é a destruição de toda a humanidade, é algo específico. Exatamente. Eles fizeram a pergunta nesse sentido. Por isso que a Ara traduz bem século. Só que lamentavelmente muitos utilizam uma linguagem que dizem ser literal, só que na verdade é espiritualizada, de que não, o século aqui significa o fim do último dia da terra. Os futuristas pensam assim. Vocês percebem como há uma diferença? Os irmãos compreenderam, ou tem alguma pergunta já sobre até esse momento aqui, versículo 3? Presbítero, tem o microfone? Você tem o microfone? Ou o senhor pode perguntar e eu posso reproduzir aqui, se eu quiser. Mas pode trazer, Diácono, por favor. Eu acho que não está ligado o seu microfone. Está ligado? Não estou lhe ouvindo, mas fale. Século do joio, parábola do joio. Deixa eu abrir aqui. Quando ele vai falar da retirada dos crentes, ele vai falar a mesma palavra, o fim dos tempos, o fim do mundo. E no grego é a mesma termo. Você quer dizer que em Mateus 13 é o mesmo, só que lá fala fim do mundo. Bom, aí foi, eu acho que uma escolha do tradutor, não é? Porque se ela traz esse significado, eu vou até abrir o texto que o senhor mencionou, né? Mateus 13, versículo que o senhor falou. Se é o mesmo vocábulo, tem o mesmo significado. Então foi uma escolha do tradutor, certo? Por isso que nós temos que consultar o original, né? E quem expõe as escrituras tem que entender do que se trata, né? Foi uma escolha dele, né? Possivelmente, deles. Quando ele vai falar da retirada dos crentes, Quando ele vai falar da retirada dos crentes, é o mesmo termo no grego que o senhor colocou aí, que é sunteleia, né? Certo. É o mesmo termo lá que ele usa. Veja como é interessante, né? Não estou dizendo que necessariamente tenha somente essa aplicação lá, Mateus 13, na parábola do joio e do trigo.
Possivelmente, né? Possivelmente. Eu preciso examinar o texto com mais precisão para falar aqui para o senhor e para os irmãos aqui, né? Para não ser também desonesto. Mas sim, se o vocábulo fala fim de uma era, eu não posso chamar de fim do mundo. Pode causar uma interpretação equivocada daqueles que leem o texto só em português, certo? Então, veja, o texto aqui em Mateus 24 é claríssimo. Não seria talvez então em Mateus 13 a parábola do joio e do trigo algo que já apontava para o que Cristo tornaria mais claro aqui em Mateus 24? Possivelmente. Falando de um resgate que o Senhor faria do seu povo e do joio no meio do seu povo ali em Israel, que seria queimado. Porque, irmãos, mais para frente nós veremos que foi isso que aconteceu. Eu sei que muito nós lemos aqui, mas, por exemplo, quando o Senhor do versículo 15 em diante fala sobre fuga, né? E ele vai falando ali, olha, eu espero que a fuga de vocês não se dê no inverno, ou ai das grávidas, e dá alguns outros detalhes. Realmente quando ele fala sobre fuga, ele fala aqui de fuga para os cristãos. A fuga aqui e salvação desta tribulação que acontecerá não é para judeus, é para os cristãos. Porque isto aqui aconteceria em Mateus 24 sobre os judeus. Joséfo, que foi um judeu e historiador judeu, que escreveu alguns livros, né, dentre eles A Guerra dos Judeus, ele foi alguém contemporâneo a essa época aqui. Joséfo relata que a época, eu iria falar isso um pouco mais para frente, quando tratasse especificamente dos versículos 15 em diante, né? Mas Joséfo, no seu livro A Guerra dos Judeus, ou Guerras Judaicas, né? Ele relata que à época os judeus foram impedidos de fugir de Jerusalém, e os cristãos conseguiram, porque o Senhor advertiu. Ele falou: escutem o que eu estou falando para vocês, eu estou advertindo vocês, isso acontecerá, vocês precisarão fugir desse momento, sinais acontecerão, e o Senhor vai falar aqui, nós vamos daqui a pouco ver qual seria um sinal para eles compreenderem que estava perto de acontecer isso daqui. Daqui a pouco a gente vê, se Deus permitir. Agora, os irmãos precisam compreender o seguinte, que isso aconteceria, e a história que não está registrada nas Escrituras, mas que é história verificada e real e aceita até mesmo pelos pais da igreja. E quando eu falo pais da igreja, eu falo os teólogos do primeiro século, antes de um catolicismo romano. Eu falo de um catolicismo cristão, os primeiros séculos da igreja, até ali segundo século, terceiro século da igreja. Esses homens reconheceram isso, compreenderam isso. Realmente o que Joséfo escreveu aconteceu. Os judeus não conseguiram fugir. Milhões de judeus morreram, meus irmãos. Milhões, à época, nas mãos dos romanos. Essa tribulação foi terrível, terrível, não é? Mas respondendo o presbítero, aqui vai a minha opinião, assim, sincera, certo, presbítero? Sobre esse vocábulo, porque não tem como mudar o vocábulo. Eu sei que contexto ajuda, mas assim, o contexto ele não pode forçar algo, não pode forçar uma palavra. Então acaba que é uma escolha de tradutor. Por isso que nós que pregamos precisamos usar de tradução do original para corrigirmos alguns erros aí que acontecem,
Ok? O diácono Daniel tinha levantado a mão, aí depois a Roberta. São comentários sobre o que o diácono Hortêncio, aliás, o presbítero João Hortêncio falou. Me parece que o uso dessa palavra século, né, seria também relacionado a um momento de julgamento, certo? Então você tem que ver dentro do contexto. Então, no contexto de Mateus, a pergunta que os apóstolos fazem é muito clara, né? Quando é que estarão essas coisas e qual o sinal da tua vinda? Então Jesus está falando ali muito claramente, do meu ponto de vista, né, sobre o julgamento de Deus em relação aos judeus, né? A queda do templo, o fim, né, de toda a questão da aliança de Deus apenas com o povo judaico. E dentro desse contexto é um contexto de julgamento. E muitas vezes, em relação ao julgamento sobre os judeus, e também em relação ao dia do julgamento, dia final do julgamento, há muitos termos que são semelhantes para as duas situações que Jesus vai falar. Então, quando você tem Mateus 13, dentro do contexto, você vê que ali é um contexto de julgamento. Então, mesmo que ele use também a palavra o século, uma consumação, né, que no dia deixa lá o trigo e o joio crescerem juntos, e depois, quando for na consumação dos tempos, Deus vai trazer julgamento. Dentro desse contexto é um contexto de julgamento. Em Mateus 24 também, só que aí você vê o contexto que Deus está falando sobre os judeus, certo? E dentro da narrativa de Jesus, né, de Mateus 24, Jesus também vai falar sobre o dia do julgamento. Em alguns outros momentos ele também fala sobre o dia do julgamento. Então, assim, na minha visão não há muito problema. Mesmo que tenha sido usada a mesma palavra, quando você analisa o contexto, você percebe que naquele contexto de Mateus 24, ainda que se use século, ele está falando sobre, o contexto é um julgamento sobre os judeus. E em Mateus 13, o contexto não é exatamente um julgamento apenas sobre os judeus. Eu tenho até uma questão a fazer antes de passar para a Roberta. Na verdade, pontuar duas coisas aqui. Primeira, né? A primeira eu esqueci. A segunda eu lembro. Talvez me ajude a lembrar da primeira. A segunda é a seguinte: envolve a nossa confessionalidade, né? No nosso catecismo maior, na pergunta da 100, você vai encontrar na 100 e alguma coisa, agora me falha a memória, 180 é alguma coisa, eu acho, 190, sobre os judeus, não é? A pergunta sobre aqueles que estão, ou ainda, né, permanecem sob a antiga aliança. Existe essa antiga aliança? Não existe mais a antiga aliança. Não existe. Então não faz sentido, é algo que fere a cronologia da redenção. Se você falar assim, os judeus ainda estão sob a antiga aliança. Não, não estão. A antiga aliança cessou, irmãos, quando o templo foi destruído. Não existe mais a antiga aliança. Para os dispensacionalistas existe. Biblicamente isso é impossível. E digo mais, para aqueles que são dispensacionalistas e calvinistas, isso é mais grotesco ainda. É mais assim, incompatível com a fé bíblica. Pois se a salvação é pela graça, como vai existir então a antiga aliança? Ainda mais alimentando isso no coração dos judeus, de que eu preciso do templo para fazer um sacrifício e meu pecado ser expiado. Faz sentido isso? Nós estamos analisando aqui as crenças, né? Exato. Muito bem. Mas assim, nós cremos que os realmente eleitos de Deus entre os judeus serão salvos. Em Romanos 11, e esse é um texto prova, né, do nosso catecismo, nós cremos que os eleitos entre os judeus serão chamados. Não a etnia,
Não todo judeu. Todo judeu. Propriamente dito. Pastor, mas em Romanos 11 o apóstolo Paulo fala todo judeu. Mas em outros textos bíblicos também fala do mundo. E o mundo significa todo mundo? Muito bem. Você percebe como, se você for provocado intelectualmente, você começa a olhar para as escrituras da maneira que deve? Não significa que todo judeu é ipsis literis, é literalmente todo judeu. Até porque o apóstolo Paulo fala em Gálatas que nem todo judeu de fato é judeu. Lembram disso? Porque nem todo aquele que é circuncidado de fato o é. É no coração que se é. Percebe? Então, desenvolvendo essa ideia, nós reformados, presbiterianos, no nosso documento de fé, nós compreendemos que sim, o Senhor ainda tratará algo, e isso entre pós-milenistas e preteristas parciais é discutível. Eu, como presbiteriano, entendo que isso acontecerá, e o Senhor tratará desse modo. Está nas Escrituras, Romanos 11. Tanto como em Romanos 11 está escrito o que Deus fez. Tinha uma oliveira com um ramo original, não é? O apóstolo Paulo declara que esse ramo foi o que? Foi e um outro ramo de oliveira brava foi enxertado. Mas daí ele adverte: cuidado. Nessa ação histórica, Deus mostrou a sua severidade e a sua misericórdia, a sua graça em enxertá-los nessa videira, em cortar esse ramo original. Mas tanto como o Senhor pode enxertá-los novamente, o Senhor pode cortá-los. É a advertência do apóstolo, não é? É como quem estivesse dizendo: cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. Certo? Esse é o segundo ponto, que envolve algo que pode ser inflamado no coração dos irmãos, como já aconteceu em algumas outras tradições cristãs, chamado antissemitismo. Na verdade, o povo semita não é só o judeu, né? Acho que vocês sabem, né? Etnicamente falando, o judeu não é o único semita. Existem outros povos semitas ali da região, né? Então seria talvez um anti-judeu, né? Talvez para ser mais preciso, certo? Eu espero que ao estudar sobre isso, você não desenvolva no seu coração essa ideia: eu odeio os judeus. Eu espero que não, certo? Por favor, ok? Lembre de Romanos 11. Deus foi severo e foi gracioso. Você não deve se orgulhar disso. Mas pastor, não é orgulho no meu coração. Não sei. Certo? É isso. Eu acho que eu vou lembrar depois do primeiro tópico. Bem. Na verdade é mais uma dúvida, porque quando fala assim em relação à destruição do templo e tudo, porque é vinculada à questão da vinda de Jesus, porque Jesus nem tinha morrido ainda, né? Porque eles já tratavam desses assuntos. Tudo bem que Jesus já tinha dito que ele ia morrer e tudo, só que eles já tinham isso em mente, de que Jesus iria voltar e tal. Como é que é essa ligação assim em relação à destruição do templo? Você quer falar, Pedro? É sobre isso? Não? Bom, eu compreendo que o texto vai responder um pouco mais à frente. Quando ele fala sobre a vinda do Senhor, ele remete àquele que fará o julgamento sobre Israel, Jesus Cristo. Mais para frente, José, não é? Porque eu sei que questionamentos vão surgir.
na mente dos irmãos quanto ao texto do 15 em diante, do dia da tribulação, né? O abominável da desolação vai chegar. Esse dia da desolação acontecerá. Quem é este? Como será? E o templo será destruído. Como se dará isso? Bom, o texto bíblico fala lá no final do segundo parágrafo, no versículo 26, 27 e 28, que haverá uma visão, algo correndo nos céus, pastor. O que significa isso? Significa literalmente o que se lê. Joséfo relata que ouviu de pessoas que testemunharam, judeus à época, que testemunharam uma grande luz brilhando, uma grande luz brilhando no céu, por volta do meio da noite. Tanto que sacerdotes à época ficaram morrendo de medo, pois eles entenderam assim: no meio da noite, uma luz brilhando, como se fosse sol do meio-dia, e depois se apagando. É como se fosse para eles um mau agouro, como se fosse um sinal de que um tempo de trevas, um tempo de ruína acontecerá. Ele conversou com pessoas que testemunharam isso. José, historiador judeu, certo? E conversou com pessoas que, no dia em que os romanos sitiaram Jerusalém, para entrar depois em Jerusalém e acabar com os judeus ali, e cometer o sacrilégio dentro do templo, adorando os seus deuses dentro do templo, ele conversou com os judeus que, à época, testemunharam como se fosse um exército correndo pelas nuvens. Pastor, isso é impossível? Impossível? Irmãos, nós estamos falando das Escrituras, onde nós já lemos vários testemunhos de acontecimentos desse modo. Para alguns é mais fácil compreender que a terra vai se abrir, vai se fender, o mar vai se abrir e um grande monstro se levantará, se erguerá, literalmente, né? Mas não isso literalmente, sendo que manifestações de Deus já aconteceram assim no Antigo Testamento. É mais fácil isso acontecer do que esse grande monstro literalmente se levantar. Compreendem? Então veja, quando os discípulos perguntam sobre a vinda, que sinal haverá da tua vinda? Não é? É a vinda nesse sentido, vinda para o juízo deles, que Jesus viria como este. Pastor, mas isso é impossível? Não é, meus irmãos, pois antes mesmo da encarnação, o anjo do Senhor, que teólogos reformados compreendem, não é? Sendo uma teofania, uma manifestação do próprio Deus, mas especificamente da segunda pessoa da Trindade não encarnada, aparece ali no Antigo Testamento. E quando ele aparece para quê, não é? Em um dos momentos, como por exemplo lá no caso do próprio Josué, ele aparece para juízo, sim ou não? E o juízo acontece, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Pois é. Então percebam isso, não é? Então já havia um histórico de juízo nesse sentido, do dia da visitação do Senhor em juízo. E nesse caso até o contexto nos ajuda, certo? Diácono Pedro. Quando a gente trata desse assunto, né, a melhor forma de fazer talvez ter uma compreensão do texto é o princípio da reforma, né? A Bíblia interpreta a Bíblia. Quando a gente
vai para as passagens paralelas, Marcos 13 e Lucas 21, eles são bem mais diretos. Mateus ele parece complicar um pouco mais, botando essas 3 perguntas, mas Marcos e Lucas eles simplesmente colocam quando sucederá isso e qual será o sinal em que estas coisas aconteceriam. Então, veja, eles ambos, Marcos e Lucas, ligam os fatos da destruição de Jerusalém Jesus ele liga as perguntas dos discípulos de quando a destruição de Jerusalém vai acontecer e quais os sinais com esse fim do mundo. É tanto que quando você pega Marcos 13 e Lucas 21, é a mesma sequência. Perfeito. Só que a pergunta dos discípulos é: quando isso vai acontecer e quais os sinais disso? Isso o quê? Dessa destruição. Então eles são respondidos ali pelo Messias, dando todos os sinais que Mateus 24 ele aborda. O que Mateus faz, talvez, seja explicar um pouco mais, né? O sinal da tua vinda, quando sucederá estas coisas, o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Ou seja, é uma coisa só, mas que vai sendo explicado de uma forma, para a nossa cabeça moderna, um pouco mais complicado. Mas quando a gente olha os textos paralelos, eles são muito mais claros e mais diretos. Olha, tudo isso que vai acontecer é em referência à destruição de Jerusalém, não a um futuro catastrófico, cataclismo. Isso. Lucas, por exemplo, quando a gente lê Mateus 24:15, quando pois vistes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, né? Aí você fica, lugar santo, que lugar é santo, né? Isso nos faz lembrar, construindo teologicamente, o que Cristo ensina em Mateus 5. Cristo em Mateus 5, do versículo 17 em diante, ele ensina sobre a lei, não é? Em determinado momento, ele vai evocar o 3º mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. E às vezes, as pessoas tomam o nome de Deus em vão para fazer juramentos. E o nome de Deus deve ser evocado quando você faz juramento. Todos aqui sabem, como presbiterianos, que os juramentos são válidos. E nós devemos fazer juramentos. Mas não devemos jurar em nome de outro, senão Deus. Por 2 motivos, muito diretos, muito objetivos. Primeiro, porque se você jurar para outra pessoa que vai fazer algo e você faz isso em nome de Deus, a pessoa pode ficar tranquila que se você não cumprir, Deus vai cobrar. Porque Deus é um justo juiz. Por isso que quando nós casamos, nós entendemos que é interessante fazer isso na frente de um ministro, ou pelo menos um ministro abençoando, ou orando pela família, pois nós compreendemos que, mesmo não sendo um sacramento, há algo que traz esse aspecto de sacralidade no casamento, que é uma aliança, né, entre pessoas, e que você jura para o outro em nome de Deus, como quem estivesse dizendo assim: Deus é testemunha que serei fiel. E o corajoso ainda vai dizer assim, e a corajosa, né? E se eu não for fiel, que Deus me mate. Por isso que você vê nas escrituras que a única maneira de um matrimônio se encerrar é a morte, ou se não a morte espiritual, com o divórcio por causa do adultério, não é? Que é um traço disso. Mas enfim, já estou indo para outro assunto, né? A questão é a seguinte: Jesus lá em Mateus 5, de 17 em diante, ele fala sobre juramentos. E ele expõe os judeus. Judeus que o presbítero Hortêncio, olha, a segunda pessoa que ele chama de diácono hoje. Também trabalha, né? Judeus que o presbítero Hortêncio, na leitura do texto, mostrou muito bem, né? Em Marcos 3, você vê os judeus em Marcos 3 ali, já revelando quem eles eram, como era o seu coração. Nós queremos pegar Jesus Cristo com a boca na botija, vamos ver se ele vai curar alguém no sábado. Aí Jesus vai lá no âmago, né? Por acaso há pecado em fazer o bem ou o mal no sábado? Aí eles silenciam. Por que eles silenciam, né?
Porque Marcos, lá no capítulo 7 ou 8, ele vai expor que os judeus haviam abandonado a lei de Deus. E eles haviam abraçado o que o presbítero Hortêncio fala aqui: a tradição, a religiosidade, não a verdadeira religião, pautada na lei do Senhor. Eles haviam abraçado o que Jesus expõe como a lei dos anciãos, porque os anciãos favoreciam os judeus. A lei de Deus os cobrava, exigia deles tudo, e eles queriam uma vida mais mansa, uma vida sem cobranças, uma vida de boa, né? Sem Deus cobrando-os. Então você vê o problemão que já estava apresentado aí. Aí Jesus, lá em Mateus 5, aí agora findando aqui minha fala, de fato, sobre isso que o diácono Pedro trouxe, ele fala: vocês não jurem pela cabeça de vocês, pela vida de vocês, pelo céu, pela terra, por algo santo. Até porque os judeus à época juravam por tanta coisa, irmãos, menos em nome de Deus. Porque eles entendiam: se eu jurar por irmão Natan aqui em nome de Deus, e eu quebrar, porque eu quero, ou pelo menos eu quero ter a segurança de poder quebrar, viu, Natan? Se eu jurar para o irmão Natan e quebrar esse juramento, Deus vai me cobrar. Ao mesmo tempo que eles tinham essa compreensão, era uma compreensão com um coração de ímpio, percebe? É como se você estivesse convivendo com aquela pessoa que é boa em várias coisas, mas no que lhe favorece, ela é totalmente errada. Aí você fala: olha aí, só falta ser crente. Conversa é essa? Só falta ser crente? Falta tudo, né? Não tem esse negócio de só falta ser crente. Aí não faz mal para ninguém, só falta ser crente. Só falta tudo, né? Não falta só ser crente, não é? Oi? Falta o principal, falta a vida. Se não tem Cristo, tem vida. Então, era a vida dos fariseus, compreendem? Era a vida daqueles que abraçavam, sem generalismo, né? Dos fariseus, dos judeus à época de Cristo, que abraçavam a tradição dos anciãos. Porque existiam aqueles que, quando ouviram a voz de Cristo, por ele ser o seu pastor, João 6, o seguiram. Que conheceram a voz do pastor, não é? Ainda hoje é igual. Ainda hoje é igual, meus irmãos. As ovelhas do Senhor escutam o seu pastor. Agora lembrei do primeiro ponto que eu iria colocar naquele momento. Lembrei. Era um ponto exegético. E do ponto de vista homilético. Exegético da interpretação bíblica, homilético da aplicação da mesma no sermão. Ah, pastor, eu pego lá Mateus 13, a parábola do joio e do trigo, e bom, se isso aqui então era para a época, não é para hoje. Então hoje não tem mais joio e trigo. Aí que está a questão. Aplicando o texto, a realidade, sim, ainda existe joio e trigo. Existe. Só que nós podemos usar uma outra linguagem, a linguagem cristã propriamente dita, contemporânea, melhor. Falsos profetas, falsos mestres. Foi como a linguagem começou a se desenvolver. Paulo fala sobre isso, usa esse tipo de linguagem: falsos mestres, falsos profetas, falsos cristãos, não é? João também usa isso nas epístolas e em Apocalipse. Falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. Pastor, mas se era para a época, eu posso aplicar? Claro, claro, e deve, porque é a palavra de Deus. Aí que está a questão. Você não precisa ser futurista para entender que ela faz sentido para você hoje. Só se for futurista, porque não cumpriu ainda. Percebe? Irmãos, nós fazemos parte da história cristã. Nós fomos alcançados pela verdade. Não porque a nossa história se encaixa aqui no meio de algo que ainda não se cumpriu, mas porque o Senhor continua fazendo tal qual
fez e como está registrado nas Escrituras. Compreendem, queridos? Compreendem isso? Quero apenas mencionar aqui algo que eu acho que deixei no meio do caminho, né? Em Marcos, ou Mateus 24:15, Mateus cita o profeta Daniel e como ele fala do lugar santo. Lucas, no capítulo 13, só me engano, capítulo 13, 21, perdão, no versículo 20, ele cita logo a Jerusalém. O diácono Pedro falou. Ele é objetivo, ele é claro, para não ter dúvida, Jerusalém. Ah, então quer dizer que nem é só o templo, né, pastor? Não. Da destruição do templo, Jesus fala lá no versículo 2, né? E os discípulos ficam de boca aberta no versículo 3. Já aqui, o Senhor fala é da cidade mesmo, de como os judeus sofreriam naquele momento. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Porque o nosso tempo de aula está findando. Talvez se nós apresentarmos mais algumas coisas aqui, não dê para a gente, assim, dar continuidade, certo? Mas alguém quer mencionar alguma coisa? Até o momento estamos entendidos, irmãos? Para alguém aqui, talvez para a maioria, tratar do texto desse modo, especificamente de Mateus 24, é novo? Levante a mão se é novo para você. Há novidade aí para você? Ah, eu nunca olhei para Mateus 24 desse jeito, pastor. Não é? Possivelmente, né? Espero que esteja sendo abençoador para você. Nós passamos então aqui para um outro slide, certo? Sobre o princípio das dores. Não é? Jesus diz que ouvireis de guerras, do versículo 6 em diante, né? Ouvireis falar de guerras, haverá fome também, terremotos. Tudo isso é o princípio das dores. Veja que interessante. Com base em textos históricos que nós não podemos chamar de apócrifos, porque não se tem a ideia de que há necessidade de incluí-los ao cânon, mas são textos históricos que são paralelos e nos ajudam. Aí você pode consultar Joséfo novamente, que é o historiador à época que os cristãos consultam, mesmo ele sendo um judeu, porque ele registrou. Ele registra que no ano 30 e 40 depois de Cristo surgiram guerras e falsos messias. Então olha a linha do tempo aqui, do ano 30 depois de Cristo, que é o momento em que o nosso Senhor inicia seu ministério, ao ano 70 ouviu-se de guerras e falsos messias, violentos conflitos entre judeus, gregos e sírios, relatados em Alexandria, Seleucia e Babilônia. O historiador registra isso aqui. Ou seja, o que Cristo falou estava acontecendo. Ah, pastor, então realmente, né? O que Cristo falou aqui foi para aquela época, é o que a história nos mostra. Nós não podemos negar a história. Isso realmente aconteceu. E mais para frente, isso aí não foi para captar a atenção de vocês não, mas aconteceu, irmãos. Olha meu pai, o bichinho é tão sensível. Acho que vai funcionar. Bem, obrigado. Obrigado, Senhor. Do ano 41 ao 54 depois de Cristo é registrado fomes e terremotos. 4 estações de grande escassez sobre o reinado de Cláudio, imperador romano. A fome na Judéia atingiu preços altíssimos, pois os judeus ainda estavam sob esse regime, o regime romano. E terremotos severos sob Calígula, a época de seu governo imperial. Meus queridos, esse era o princípio das dores.
um termo técnico rabínico para um intenso sofrimento que precederia a transição de uma era. Não era o fim do mundo, mas as dores de parto do julgamento histórico. Essa é a ideia de princípios das dores. As irmãs que já pariram, né? Quando vem os sinais de que a criança está pertinho, ou até as irmãs que não pariram, mas que sentiram aquelas, não é, contrações ali, pertinho desse momento, e aí, como foram se intensificando para os judeus, era isso aí mesmo. Quando eu mencionei para os irmãos o que Joséfo relata de uma grande luz, como se fosse o sol do meio-dia, no meio da noite, e os rabinos entendendo, alguma coisa ruim vai acontecer. Daí em diante, esses sinais começaram a surgir, e entre eles começaram a conversar. Desde aquele dia, aquele sinal no céu, isso começou a acontecer. Diácono Pedro. A questão das guerras, né? Eu acho que ela, para o nosso contexto atual, o pessoal fica, guerra é o fim do mundo, né? Só que, contextualmente, o Império Romano, como ele dominava grande parte do mundo ali, do mundo à época, conhecido, ele vivia sob o que era chamado de Pax Romana, ou seja, a paz romana. Então o mundo inteiro, o império inteiro, vivia numa paz. A partir disso, quando Cristo ele fala, olha, vocês vão ouvir falar sobre guerras e rumores de guerras, os judeus eles poderiam se perguntar, como nós vamos ouvir falar sobre guerra se o império é um só e todo ele está em paz? E aí você começa a perceber que mais ou menos nesse período, um pouco depois, começou-se a ter algumas insurreições na Gália, na Itália, na Frígia, enfim, em alguns locais do Império. E isso foi enfraquecendo o Império Romano. Então você começa a ver essas insurreições e essas guerras, que são justamente o cumprimento de guerras e rumores de guerra. Para a gente hoje, isso talvez esteja até banalizado para o nosso contexto, porque guerra está em todo canto. Mas para um contexto de paz que eles estavam passando ali, é surpreendente. Sim. Veja como é interessante, né? Dentro disso que o diácono Pedro menciona, esse sinal, não é? À época, havia um outro sinal também. Jesus ele fala, a partir do versículo 4, né? Vede que ninguém vos engane. Aí no 5 ele diz, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meus irmãos, Joséfo relata, e aqui me permitam fazer uma leitura, né? De uma citação do mesmo. Ele diz que o país estava cheio de ladrões, mágicos, falsos profetas, falsos messias e impostores que iludiam o povo com promessas de grandes eventos. Cristo veio e eles o crucificaram, ele morreu e ressuscitou, e ainda assim, mais para frente, nós vamos ver se cumprindo em Atos 8, Atos 12, o que Cristo fala aqui no versículo 9. Os cristãos sendo atribulados, os cristãos sendo perseguidos, os cristãos sendo alvo de ódio de todas as nações por causa do seu nome. Entenda, aqui sim é especificamente para os cristãos, mas está dentro de uma linha temporal, ainda a época ali. E, como já foi mencionado aqui pelo diácono Pedro, a Escritura interpreta a própria Escritura. Já em Atos 8 você já tem isso ali manifestado, registrado por Lucas. Em Atos 12 do mesmo modo. Em Atos 8 nós temos os judeus, né? Perseguindo os cristãos, sendo alvo de ódio, mesmo. E nas nossas leituras de toda quarta-feira de Atos, nós chegamos a Atos 7, não é? Nós lembramos que em Atos 5, Gamaliel ele fala:
é melhor não perseguirmos os cristãos. Vamos deixar os seguidores de Jesus caminharem, não é? Não é o que Gamaliel fala? Por quê? Ele tem uma tese. Se for de Deus, nós estamos lutando contra o próprio Deus. Se não for de Deus, vai ser como já aconteceu aqui várias vezes. Olha o que Gamaliel relata. A época de Gamaliel, ou antes dele mesmo, mas a sua época ali, contemporâneo ao mesmo e aos judeus ali no primeiro século, irmãos, já existiam esses falsos messias. Ele mesmo menciona. Vocês lembram do fulano que se levantou ali? Insurgiu aquele ali naquela região. Logo mais, olha, cadê o homem agora? Onde estão seus seguidores? Com base nessa tese, Gamaliel apresenta essa ideia. Persegui-los para quê? Esse ódio todo para quê? Mas nós vimos já em Atos 7, né? Que eles decidiram ignorar o que havia sido resolvido ali e não, vamos partir para cima. Aí em Atos 8 você vê algo sistêmico. Os judeus perseguindo com ódio, querendo sangue dos cristãos. Jesus diz: por causa do meu nome vocês serão perseguidos aqui, odiarão vocês. E lá em Atos 12, os romanos começam então a perseguir os cristãos, as nações. Pastor, mas era só uma. Irmãos, nós temos que ter uma ideia de que hoje nós vivemos diferente de como era a época. A geopolítica hoje é diferente, irmãos. Hoje nós estamos vivendo num grande tabuleiro de war. O que é war, pastor? É um jogo de tabuleiro. Um jogo board game, né, que chama. Você pode jogar com no mínimo 4 pessoas, em alguns casos até 6 pessoas. Cada um tem uma missão. Na maioria das vezes é dominar as outras nações, os outros continentes, melhor falando. Nós vivemos hoje assim. À época, o mundo era Roma. O mundo era Roma. Era isso, irmãos. Porque Roma dominava tudo. Havia esse regime que o diácono mencionou, da Pax Romana. Quem submetia vivia sobre uma paz que eles entendiam ser a paz, não é? Mas surge então o cristianismo. E o cristianismo vence Roma. Jesus havia dito já para o governador romano ali, né? Quando ele questionou: você se declara rei? Você o diz. Ele poderia ter perguntado: você não nega? Aí ele diz: o meu reino não é desse mundo. Não é desse mundo. Se já fosse, o exército já teria invadido aqui, não é? Mas não é desse mundo. O que não significa que o romano havia vencido o Senhor. Nós sabemos disso. Pelo contrário, esse era o caminho da vitória. Cristo sofrendo para que o seu povo fosse vitorioso. Percebem, irmãos? Essa é a mensagem do Evangelho. Cristo vence para que o seu povo seja vitorioso. E o que Cristo fala aqui sobre perseguição é uma perseguição momentânea, irmãos. Aqui, momentânea. Pastor, mas os cristãos são perseguidos até hoje. Isso acontece. Não em todo o mundo, mas acontece. E acontece pelo mesmo motivo. Isso se aplica. Qual? Por causa de Cristo Jesus. E não é somente por botar, como o Neymar usava, né? O Neymar ia jogar, para testemunhar de Cristo, botava uma faixa: Jesus e coraçãozinho. Não é? Ícone de cristão, Neymar. Não vou fazer julgamento sobre ele não. Mas só por causa de uma faixinha, estou falando de Jesus. Complicado, né, irmãos?
ser perseguido pelo nome de Cristo é algo que envolve o terceiro mandamento, irmãos. Guardar tudo que o Senhor nos confiou para guardarmos. É por isso, foi por isso que esses irmãos foram perseguidos. Lembram de Atos, salvo engano, capítulo 3, quando João e Pedro foram presos e levados diante de alguns juízes ali, judeus? Lembram disso? E os juízes pressionaram: não falem mais de Jesus. Aí eles falaram o que para eles? Se vocês não soltarem, nós vamos continuar falando. Não adianta. Não adianta. O crente que é obediente, e como já disse o apóstolo Paulo, salvo engano a Timóteo, aquele que quer viver piedosamente, sofrerá isso mesmo. Sofrerá desse modo. Assim, irmãos, concluímos a nossa aula hoje. Hoje, não esta, porque ainda temos muito a tratar. Muito, bastante. Ok? Espero que tenha sido instrutivo para os irmãos nesse momento. Que Deus abençoe os queridos. Presbítero. Para a apresentação das crianças. Na aula de hoje, nós já estudamos sobre o profeta Malaquias, que seu nome significa mensageiro. O versículo de hoje é: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmos 19, 7a. Hoje nós estudamos a lição 11, o maior de todos. Foi o resumo de todos os mandamentos. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37, 38 e 39. E a pergunta do nosso catecismo, a pergunta 42. Em que se resumem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos se resumem em amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos deu. Por favor, Senhor, que esta noite seja uma noite maravilhosa, que todos consigamos vir para o culto do Senhor e que a nossa tarde seja maravilhosa. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe as crianças. Falaram aí
do Neymar, né, com a faixinha, achando que fez isso, né? Falou de Cristo só usando aquilo ali. Na história existe um homem realmente um atleta que realmente fez isso. O nome dele é Eric Lindell. 1920, se eu não me engano, ele era corredor e ele se negou a correr 100 metros num domingo, porque era o dia do Senhor. Ele era escocês. Isso sim é honrar o Senhor. Isso sim é indiretamente falar do dia do Senhor, porque quem governava ele não era as Olimpíadas, não era a sua profissão, mas sim o seu Senhor, que era Cristo. Esse sim. Vamos para a leitura do relatório com a Amém. Deus continue nos agraciando com a sua providência. Vamos ficar de pé para a gente encerrar. A irmã Lúcia não veio hoje, né? Ela fez aniversário essa semana. Ela e outra irmã. E a Laís, né? A Laís do Paulo, né? Laís Lopes, né? Vamos orar encerrando esse momento. Pedir para o nosso irmão Catulo, por favor, Catulo. Amém. Deus abençoe os irmãos.